Continuando nossos tópicos, processo produtivo, agora que é um dos últimos tópicos. Processo produtivo constitui basicamente na cadeia de execução das tarefas a serem desenvolvidas por um grupo de operários na produção de um bem, devido à sua importância para a empresa. É necessário que sejam executados controles rigorosos sobre o processo, a fim de que haja permanência no padrão de qualidade de seus produtos. Agora vamos citar exemplos de processo produtivo. Processo produtivo, que eu trouxe um exemplo para vocês, um processo produtivo de uma transportadora. Qual é o objetivo de uma transportadora? É disponibilizar a quantidade de mercadoria certa no momento e no lugar certo. Além disso, é preciso otimizar processos para que as operações sejam rentáveis e lucrativas para a empresa. O processo de transporte e distribuição de carga é complexo e dividido em alguns processos. Então, é dividido no primeiro processo, Para ter tudo faz parte do nosso processo, que nós estamos falando sobre um processo produtivo. A administração do transporte, primeiro, é o processo de análise de custo, boa negociação com os clientes e administração das filiais. Segundo, coleta de carga. É preciso conferir as cargas em quantidade, tipo e destino para roteirizar. Terceiro, roteirização de entrega. O transporte de carga deve ser bem planejado para não gerar prejuízos para a empresa. O momento da entrega tem papel fundamental no aproveitamento de recursos de transporte e, nesse caso, deve-se considerar custos, prazos e qualidade. Os distribuidores, então, estão apostando em roteirizadores inteligentes, capazes de identificar as melhores rotas, ou seja, aquelas com menor tempo, distância e qualidade. 4. Lembra que nós estamos falando do processo produtivo da transportadora. Quarto, controle de transporte de carga. Fazendo o controle logístico, a empresa otimiza o processo, ganhando rapidez nas operações e aumentando o controle financeiro de qualidade e de confiabilidade. Empresas que fazem a gestão desse processo podem controlar todo o ciclo de contratação de transportes, incluindo a cotação e negociação. Existem ferramentas no mercado que permitem o monitoramento de todo o processo, como conferência das faturas, ocorrência de atraso, baixa das entregas e confirmação do embarque, entre outras informações. Quinto, nosso processo produtivo da transportadora. Carregamento, roteirização e entrega da carga. Grandes volumes de cargas chegam aos centros de consolidação por vários tipos de transporte, porém, com destinos finais diferentes. Nesta etapa, ocorre, então, o descarregamento e a roteirização dessas cargas. Na grande maioria das vezes, os veículos pesados são descarregados e as mercadorias, após serem roteirizadas, são carregadas em veículos menores, Ou seja, vem sempre aqueles caminhões maiores, depois aqueles menores ou Fiorino, Aqueles que fazem a carga em menor quantidade para fazer a sua rota. 6. Nosso processo produtivo de transportador. Análise de indicadores. Os indicadores de desempenho logístico servem para avaliar e medir o nível de desempenho de processos e devem atender à estratégia e à meta dos distribuidores. Os indicadores principais no ambiente de distribuições incluem tempo em trânsito, devoluções, exatidão das notas de transportes, pontualidade das entregas, Então, esse foi nosso processo produtivo de uma transportadora. Nós temos, vários exemplos, Então, esse eu trouxe o processo produtivo de uma empresa de transporte. Agora, vamos falar sobre um processo produtivo de softwares,
E hoje, né, software são as tecnologias, né, que hoje é muito utilizada, né, a tecnologia. Hoje as empresas usam muito softwares então o nosso processo produtivo agora de uma empresa de software. Análise econômica. A utilização de análise econômica é sugerida para fornecer elementos ao processo decisório na área de sistemas de informação. Análise de requisitos de software. Na sistematização de engenharia de software, a análise de requisitos engloba todas as tarefas que lida com investigação, definição e escopo de novos sistemas ou alterações. A especificação. Especificar é como ele será feito. Nesse sentido, é feita a escolha das tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento de software e a equipe para o trabalho. Dentro das tecnologias mais utilizadas para o desenvolvimento de softwares, podemos citar Java, JavaScript, Net, Python e Ruby. Esses são que a gente, Java, principalmente e JavaScript, a gente vê falar bastante desses dois. A arquitetura do software. Lembra que nós estamos falando do processo produtivo, de arquitetura de software. A arquitetura de software é o projeto de arquitetura e é o primeiro estágio no processo de projeto de software. E ele é o elo crítico entre o projeto e a engenharia de requisito, pois identifica os principais componentes estruturais de um sistema e os relacionamentos entre eles. O resultado do processo que o projeto de arquitetura é um modelo de arquitetura que descreve como o sistema está organizando em um conjunto de componentes de comunicação. A implementação ou codificação. Lembro que nós estamos falando ainda do nosso processo produtivo de uma empresa de software. É um algoritmo, é uma sequência lógica finita de passos para realizar uma tarefa ou resolver um problema. Em nosso dia a dia, utilizamos algoritmos para realizar nossas atividades, definindo a sequência de atividades que devemos fazer para atingir um objetivo. Um exemplo simples é uma receita. Um algoritmo é, num certo sentido, um programa abstrato, dizendo de outra forma, é um programa, é um algoritmo concretizado. Os programas são visualizados mais facilmente com uma coleção de algoritmos menores combinados de um modo único. Da mesma forma, uma casa é construída a partir de componentes. Teste, né? Então, nós também faz parte do nosso processo produtivo que nós estamos falando da empresa de software. Teste. Testes de software é a investigação do software a fim de fornecer informações sobre sua qualidade em relação ao contexto em que ele deve operar. Se relaciona com o conceito de verificação e validação. Isso inclui o processo de utilizar o produto para encontrar seus defeitos. A documentação. A documentação de software ou documentação do código-fonte é um texto escrito que acompanha o software e geralmente explica como utilizar. O termo pode significar coisas diferentes para as pessoas de várias funções. Os textos podem acompanhar uma função, uma classe, um simples trecho ou um módulo, ou consistir em um conjunto de manuais gerais e técnicas, e além de diagramas explicando o funcionamento do programa como um todo ou cada parte dele. Suporte e treinamento de software. Uma grande percentagem dos projetos de software falham pelo fato do desenvolvedor não perceber que não importa quanto tempo a equipe de planejamento e desenvolvimento irá gastar na criação do software. Se ninguém da organização irá usá-lo, então, como parte da fase de desenvolvimento, é muito importante o treinamento para os usuários de software mais entusiasmados, alternando o treinamento entre usuários neutros e usuários favoráveis ao software. A manutenção. Então, lembra que nós estamos falando do processo produtivo de uma empresa de software.
Em engenharia de software, a manutenção de software é o processo de melhoria e otimização de um software já desenvolvido, versão de produção, como também reparo de defeitos. A manutenção do software é uma das fases do processo de desenvolvimento de software, o que ocorre a seguir a entrada de software em produção. Então, isso foi que todos os processos, né, a parte produtiva de uma empresa de software, como também podemos citar outras empresas, né, empresas de confecção, da matéria-prima para fazer, por exemplo, algodão, né, a matéria-prima é algodão, fazer a fiação para depois poder fazer o tecido. E várias outras coisas. Depois do tecido pronto também, a gente pode fazer o processo produtivo também de confecção, depois da matéria-prima, que é o algodão, que vai virar o tecido também vai virar uma roupa, uma confecção, então passa por todo esse processo produtivo, né, que forma, no caso, uma roupa, uma camiseta, né? Então, tudo isso faz parte do processo produtivo. E outras coisas mais, né? Tipo uma lanchonete que tem todo o seu processo produtivo, tem outros tipos de serviço também. São vários exemplos que nós temos, né? Então, para fazer esse processo produtivo, chegar num produto final, né? Então, aqui nós citamos esses dois hoje, de transportadora e de empresa de software, que é o que nós vamos passar para vocês. Isso são dois exemplos que nós trouxemos só para vocês saberem como funciona o processo produtivo. Agora nós vamos falar sobre a qualidade no trabalho. Qualidade no trabalho é o grau de satisfação que um colaborador tem com as funções exercidas e com o local em que trabalha. Diferente do que muitos acreditam, a satisfação de um profissional no ambiente de trabalho não é algo que diz respeito somente a ele. Aliás, é uma questão que se deve ser vista e ter a devida atenção por parte da gestão da organização. Afinal, a satisfação do colaborador está diretamente ligada aos bons resultados que a empresa obtém ou deseja obter em um futuro, né? Então, a qualidade no trabalho visa vários fatores, né? A qualidade lá no trabalho, uma pessoa tem que estar trabalhando no local onde tem uma cadeira ergométrica, né, para ele ter qualidade, um lugar que não pode ser muito quente, né? Então tudo isso faz parte da qualidade do trabalho dele, para ele poder estar executando bem o seu trabalho, né? Então essa é a qualidade dele, né? Porque daí no caso não pode trabalhar em qualquer lugar, ser um lugar desumano que não vai ter nenhum tipo de qualidade no trabalho, né? Nesse momento. Então, o colaborador, para ele ter essa satisfação da qualidade, ele tem que ter um ambiente agradável, onde ele possa estar, né, trabalhando sobre isso, tendo qualidade no trabalho. Agora, eu vou passar para vocês a atividade que vocês vão responder, né? Cada um vai responder individual, né? Que vai ser feito individual, que a gente vai passar são questões que vocês vão responder. Vocês vão terminar de assistir esses dois vídeos, né? 2 vídeos de 15 minutos. Esse vídeo tem o primeiro, né? Que começou lá do nosso organização e disciplina no trabalho, administração do tempo, processo produtivo e qualidade no trabalho. Assim que terminar de assistir esse, daí vai ter as questões para que vocês respondam. E a partir do momento que vocês responderem, vocês vão tirar foto dessas questões respondidas para encaminhar, né, a pedagoga da instituição, para que depois conte como uma atividade avaliativa e conte como presença, né, que vocês estão assistindo esse vídeo e participando da aula. Vai fazer parte da presença de vocês na parte teórica que vocês estão, mesmo que vocês estão home office, mas vocês estão trabalhando, né? Então vai fazer parte dessa parte teórica de vocês. Alguma dúvida que vocês estiverem em relação às questões que eu estou passando, vocês podem perguntar via WhatsApp para a pedagoga que ela vai me encaminhar, tá? Então, bom estudo a vocês, respondam as perguntas, todas elas bem elaboradas, bem pensadas, tá?
Muito obrigada, até uma ótima oportunidade.